Todo professor que enxerga o aluno além das deficiências, ele consegue fazer com que aquele aluno ele crie asas. A acessibilidade atitudinal, ela vai desencadear outras acessibilidades. Uma escola inclusiva gera uma sociedade humanizada. Na segunda parte do Papo Cabeça com Pé, a autora Charlene Serra fala sobre a importância da figura do professor no processo inclusivo social e educacional de crianças e jovens com necessidades especiais. A escritora também reflete sobre os impactos estruturais da inclusão das pessoas com deficiência para a construção de uma sociedade com mais solidariedade. Curtam o Papo Cabeça com Pé. Qual é a importância do professor no processo de inclusão? O professor, ele vai fazer com que o aluno com deficiência se motive, ou ele pode, com uma frase, destruir tudo que aquele aluno ele já construiu. Então, o professor, ele tem uma importância fundamental, tá? Tanto para as crianças com deficiência, quanto para as crianças sem deficiência. O professor que incentiva, o professor que começa a enxergar habilidades, porque não é porque uma pessoa tem uma deficiência que ele não tem habilidades. Tem professor que, de repente, ele pode olhar para um aluno e falar: você já aprendeu a ler? Olha, mãe, pai, seu filho já conseguiu muito, já aprendeu a ler, pode levar ele para casa. Então, o que que o professor? O professor está tirando a oportunidade daquele aluno sonhar com várias situações dentro daquele processo educativo. Então, eu colocando isso para você, eu estou dizendo que não tem para onde, assim, como eu poderia dizer para você sobre a questão do professor? É uma importância que não tem como a gente mensurar, porque é como eu te falei inicialmente, ele pode desmotivar um aluno com apenas uma frase. Por exemplo, né, tem frases assim: meu aluno é muito inteligente, mas tem uma deficiência. Esse mais que vem depois, a gente geralmente prefere nem ouvir, porque geralmente o que vem depois do mais desconstrói todo o lado positivo que a pessoa construiu no início. Então, tem professor que fala assim: ele é muito inteligente, apesar da deficiência. Então, observa o teor das frases, né? Então, todo professor que enxerga o aluno além das deficiências, ele consegue fazer com que aquele aluno ele crie asas. Ele começa, porque ele não vê um impedimento, porque a gente pode analisar a deficiência como uma situação que, se você tiver acessibilidade, se você tiver uma comunicação alternativa, se você tiver possibilidade, pessoas que te respeitem, uma escola que elimine barreiras e tiver acessibilidade atitudinal, a deficiência ela passa para o último plano, ninguém vai perceber. Ninguém vai te ver, vai ver a tua deficiência, mas vai ver o quê? A tua capacidade. Entende? Então, o professor, a função dele é justamente essa, é mostrar, tanto para o aluno com deficiência ou aluno sem deficiência, a capacidade. A função do professor é fazer com que aquele aluno aprenda
a movimentar suas asas para voar. Não é ele pegar e sair movimentando a asa, não. Ele vai só direcionar e fazer com que aquele aluno, olha, movimente, ali o teu voo vai ser lindo. E aí fazer com que aquele aluno se encoraje, fazer com que aquele aluno. Então, por isso que eu pensei muito no professor, entende, Fábio? Porque o meu trabalho precisa do olhar do professor para chegar até os alunos. Um porquê? Me fala por que é importante para uma para uma criança bem, sem deficiência, ter um colega com deficiência na sala de aula. Fábio, isso é extremamente importante para a construção da pessoa, tá? Porque quando uma criança ela aprende desde pequena que ele precisa compartilhar saberes, ele precisa ser generoso, ele precisa não ter preconceitos, ele precisa entender sobre a diversidade, sobre as diferenças, e ele tem no espaço escolar a oportunidade de encontrar pessoas diferentes dele e ele trabalhar isso dentro de uma construção, né, de caráter, uma construção de solidariedade, respeito. Então, tudo isso nós aprendemos com o outro. Nós aprendemos com o outro, independente da pessoa ter uma deficiência ou não. Nós temos, existe dentro do conhecimento que a gente vem trabalhando, inteligências múltiplas, onde eu posso ser muito boa em português e meu amigo ser muito bom em matemática. E o meu conhecimento, eu preciso entender que eu posso ajudar um amigo, eu posso criar estratégias para ajudar esse amigo, eu posso estar compartilhando esse olhar e fazendo com que aquele amigo ele não se desmotive em uma situação de dificuldade. Então, as crianças sem deficiências, elas vão ganhar com essa amizade, e as crianças com deficiência, eles vão continuar esse processo de vontade de caminhar cada vez mais, né, no aprendizado, as desistências vão acabar, porque eu te falo que a acessibilidade atitudinal, ela vai desencadear outras acessibilidades. Por quê? Porque, por exemplo, se uma criança ela chega numa escola, a escola tem intérprete de Libras, tem toda uma estrutura, tem um elevador, aí ela trisca lá e o elevador já coloca ela já dentro da sala dela. Já é ultramoderna essa escola. Aí, quando ela entra, ela praticamente ela passa por todo mundo, ninguém vê, mas tem a estrutura, tem a acessibilidade estrutural. E tem outra escola que, quando ela chega, o porteiro já dá aquele sorriso maravilhoso, já pega ele, todo mundo já ajuda, aí as crianças já brigam e falam assim: olha, nós vamos estudar aqui no térreo, porque o meu amigo está com cadeira de rodas e não tem rampa. Então, nós vamos ficar aqui no térreo, a não ser que vocês mudem a escola toda. E aí ele brinca, chega no recreio, o pessoal pega a cadeira de rodas, sai brincando com ele no pátio. Será que essa criança vai querer voltar para aquela escola com acessibilidade estrutural? Não vai. Ela vai querer essa outra escola, porque ela sabe que tão logo a outra escola vai ter todas as acessibilidades que ela precisa. Então, essa amizade, essa troca que move as pessoas. Ninguém
vai conseguir estar num ambiente onde ele não é aceito. E exclusão não é só com pessoas com deficiência. A gente é excluída por tudo. Tem gente que é excluído por ser inteligente, tem gente que é excluído por ter projetos diferentes na sua sala de aula, na sua formação acadêmica. Tem gente que é excluído por N situações, as mais banais que tu possa imaginar. Tem gente excluído por gostar de alguma música. Aqui, excluídos, nós gostamos muito de reggae. E quantas pessoas, tu gosta de reggae, aí o outro já não fala com o outro porque o outro gosta de reggae. Então, são situações diversas de exclusão, de aversão do outro. E a sociedade tem que parar com isso, porque as diferenças existem para que a gente possa ser pessoas melhores, né? E na escola é isso, é essa união. Completa a, a frase. Eu. Completa a frase. Tá. Uma escola inclusiva gera uma sociedade pontinho. Uma escola inclusiva gera uma sociedade humanizada, uma sociedade repleta mesmo assim dos melhores sentimentos, tá? Então, a inclusão ela é benéfica para todos. Eu costumo dizer que não é porque nós estamos nesse bate-papo aqui que existe uma inclusão. Existe inclusão porque nós somos pessoas diferentes, entende, Fábio? E inclusão é justamente isso, é a gente entender e aprender a conviver com essas diferenças. E isso nos torna seres humanos mais humanizados. Então, a escola, uma escola que promove a afetividade, uma escola que promove esse amor transbordante, ela com certeza vai gerar conteúdos mais significativos para todos, entende? Porque eu vou observar como o meu aluno aprende. Será que a forma que eu aprendo é igual à tua forma? Mas não, mas nós aprendemos, a gente tem que entender dessa forma. Nós aprendemos de forma diferente, mas aprendemos. E as escolas, elas precisam ter esse olhar. O conteúdo é importante, mas será que tem conteúdos que são tão importantes assim? Eu quase seria reprovada por química. Eu, a minha vida, a minha vida ficou assim, eu já no segundo grau, quase tabela periódica. O professor colocou uma tabela periódica vazia. Eu tinha que preencher aquela tabela periódica e depois completar o que aquilo iria representar. Eu passei, não me pergunte como que eu passei nessa prova, mas aquilo, sabe, não representava muito. É interessante aprender tabela periódica para os químicos, mas para mim não. E eu tive que estudar muito tabela periódica para fazer aquela prova. E quase que foi um trauma na minha vida, porque eu poderia ter reprovado, entendeu? Enfim, então eu quero colocar sobre essa questão dos conteúdos, os saberes, o que é importante o meu aluno saber, o que ele precisa saber. Então, às vezes, as escolas focam em um conteúdo que não é interessante para ele. Quantos alunos tem aí que gostam de música e que a escola não leva música para a escola? Não tem música. Ele ama música, ele ama artes, entendeu? Eu conheço Maria Goretti, da Associação de Pintores com a Boca e com os Pés. Você conhece essa associação? Ela faz quadros belíssimos. E ela chegou na escola, com criança, já disseram para ela que ela já sabia ler e tudo. Se não fosse a insistência da mãe, ela não seria uma artista plástica. Goretti pinta quadros aí para o mundo e é uma artista maravilhosa, os quadros belíssimos e por um triz, né? Porque geralmente
nós sabemos que as mães das pessoas com deficiência, se colocar ela numa universidade, ela dá show em todas as matérias voltadas à inclusão, elas são fantásticas, e a mãe dela foi um determinante na vida dela. E hoje, Gorete, ela pinta com os pés, né? E também com a boca. Ou coloca o pincel na boca e faz os quadros mais lindos que tu possa imaginar. Então é isso, é esse olhar para as diferenças, né? Não romantizando, porque nós sabemos das dificuldades, nós sabemos, né, que às vezes a pessoa se forma e não tem nem ninguém nem aceita. A exclusão é tão grande que depois a pessoa chega, tu te formou mesmo? Tu estudou mesmo? As pessoas têm que parar de desacreditar na capacidade do outro, né? E é isso. A gente tá para quebrar essas questões. Que, que mundo você que mundo você de, deseja pla, plantar com a com a sua literatura? Fábio, eu acredito, assim, eu já estou com 12 anos de coleção Incluir, tá? E nessa construção, eu já senti muitas emoções nessa trajetória, em contato com crianças, em palestras, com os professores, em eventos literários, né, em homenagens que a gente já vem nessa trajetória. E eu falo para ti que eu gosto de evidenciar as mudanças positivas, né? As situações positivas do processo de inclusão, é esse olhar que as pessoas têm do meu trabalho e as transformações. Por exemplo, eu chegar num evento e ver pessoas com deficiência no palco, a mãe me parabenizando pela primeira vez o filho dela, que sempre gostou de teatro, e está no palco fazendo, participando de uma peça teatral, e que isso foi desencadeado pelo trabalho que foi feito com os livros, e ele também quis participar. Então, é justamente isso que eu espero, sabe? Desse olhar, né? Desse olhar onde o professor ele tire aquele aluno daquele cantinho da sala de aula e leve esse aluno para o mundo. Faça com que esse aluno ele acredite mais nele, né? Que não fique ali isolado. Ó, eu tenho um amigo, até o João Gabriel, a gente estava conversando e ele falava que ele não tinha essa coragem de conversar, de falar, porque às vezes as pessoas com deficiência elas ficam com receio da forma de como vai ser recebido essa diferença dele. Então, eu hoje, nessa construção, eu já vi muitos resultados positivos. E em vez de olhar os resultados que não deram certo, eu olho os resultados positivos. Eu vejo as transformações na vida de muitas famílias, eu vejo as possibilidades, crianças sem deficiência, ó, por exemplo, uma criança que ela com uma má formação, então ela não tinha as mãos. Toda brincadeira de roda, as outras crianças não queriam pegar no braço dela. Por quê? Porque ela não tinha mão. Então, eu já desconstruí isso em algumas escolas, as crianças pegando e brincando de roda, sabe, e ela participando, e as mães, né, quando olham esses resultados, elas sabem o quanto isso é positivo e quanto isso faz muito bem. No começo da trajetória, eu já vi abaixo assinado para tirar alunos, e isso tem sido quebrado em muitas escolas. Mas é um processo, sabe, Fábio? É um processo de construção. A coleção Incluir ela é atemporal,
ela vai, eu costumo dizer que a faixa etária desse livro é de 0 a 99 anos, tá? Porque nós precisamos todo o tempo estar absorvendo de propostas onde nos preenchem, e a coleção Incluir é um livro que foi escrito com muita vontade de transformar o mundo.